Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus revele para nós esta ausência de condenação que temos em Cristo. Precisamos conhecer cada dia mais e que Deus revele para nós no nosso coração. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não poderia haver boa nova, melhor e mais libertadora do que esta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, precisamos estar em Cristo. Como podemos estar em Cristo? Jesus Cristo nos colocou nele no momento em que ele foi levantado da terra sobre a cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras do próprio Jesus, em João 12, 32. Ao ser levantado da terra, sobre a cruz, Cristo nos atraiu a si. Desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Em Cristo nós fomos crucificados e mortos para o pecado. Com Cristo também fomos ressuscitados e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Agora, Cristo é a nossa vida, Ele vive em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Se crer, não há mais condenação para você. Está livre para sempre e poderá viver sem condenação, sem culpa, sem fobias e sem os pesos da religião. Toda a condenação que pesava sobre nós foi definitivamente resolvida na cruz em Cristo. Não há nenhuma maldição que não tenha já sido destruída em Cristo na cruz. Tudo aquilo que foi crucificado em Cristo não tem poder para nos atingir. Nenhuma escravidão permanece depois que morremos e ressuscitamos em Cristo. Não somos mais prisioneiros, mas libertos em Cristo. Não vivemos mais no cativeiro, mas na liberdade de Cristo. Nenhuma acusação da parte do inferno terá qualquer efeito de condenação sobre os que estão em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, neste momento da nossa vida, no momento em que cremos, estamos verdadeiramente libertos.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nos libertou através da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Que Deus nos ajude a conhecer a obra do Filho amado por nós na cruz, nos libertando verdadeiramente e na ressurreição, vivendo sua vida em nós. É fundamental não só entendermos o conceito de não condenação, o conceito de ausência de condenação, mas também experimentar essa ausência de condenação que temos em Cristo. Uma pessoa não pode ser condenada e punida duas vezes pelo mesmo crime. Sabemos pela palavra de Deus que Deus já condenou, sentenciou e executou o pecador em Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Em seguida, você lê o capítulo 2, o versículo 24, porque é uma boa sequência para entendermos o que o apóstolo Pedro está colocando aí. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aqui diz que Cristo padeceu pelos pecados e também pelos injustos, pelos pecadores. Ele padeceu não só pelos pecados, mas também pelos pecadores, os injustos. Não está dizendo aqui que ele padeceu no lugar dos injustos, mas pelos injustos, para fazer esses injustos morrerem com ele na cruz. Pelos pecados, porque ele levou os nossos pecados. Pelos injustos, porque ele levou os injustos em seu corpo na cruz. E lá morreram com Cristo, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele padeceu pelos pecados. De que forma? Carregando esses pecados em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, para que nós, mortos para os pecados, então ele fez o pecador morrer com ele. Por isso que ele morreu pelos injustos também. Ele fez esses injustos morrerem com ele na cruz, para que nós os injustos,
nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Vivamos aqui é a ressurreição. Já é Ele vivendo em nós. Por suas chagas fostes sarados. É uma cura que já aconteceu. Fostes sarados. O apóstolo Paulo fez algumas perguntas para fundamentar a ausência de condenação que nós temos e experimentamos em Cristo. Romanos 8:31, ali está a primeira pergunta que eu quero destacar. Não vou comentar todas as perguntas que ele fez, mas apenas algumas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os irmãos tenham em vista que o apóstolo Paulo está falando que não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendo que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: seja quem for o nosso adversário, a sua capacidade de nos condenar é nula, porque o Deus soberano e todo-poderoso é por nós, em nós. Deus em nós, por nós. Deus sendo por nós, fora de nós, já é uma segurança tremenda. Agora Deus em nós, porque esse Deus que é por nós é Cristo, e Cristo está em nós. Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. Então, o que pode nos condenar? Qual acusação pode surtir algum efeito sobre nós? Qual acusação pode ter algum efeito sobre nós que fomos justificados em Cristo? Nenhuma. Por quê? Porque Deus é por nós, o Deus que vive em nós é por nós. No versículo 33 temos uma outra pergunta de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tem direito de fazer acusações ou condenações contra alguém que está em Cristo e em Cristo foi justificado por Deus? Justificado pelo sangue, porque o sangue de Cristo tratou dos nossos pecados. Tudo aquilo que nós cometemos, tudo aquilo que praticamos em termos de pecado, o sangue de Cristo perdoou, o sangue de Cristo limpou, Ele apagou. Então, eu não posso mais ser condenado por aquilo que eu fiz. Ninguém pode me condenar, ninguém pode me acusar, até que pode, mas não tem nenhum efeito sobre mim, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todos os nossos pecados. Justificação pela morte. Na morte, com Cristo fomos justificados.
daquilo que somos. Morremos, nossa velha natureza foi destruída. E a palavra diz que fomos justificados pela ressurreição, que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Como que nós somos justificados pela ressurreição? Justamente sendo ressuscitado com Cristo e Cristo vivendo em nós a vida dele, a retidão dele, a justiça dele, porque ele é a nossa justiça e ele vive em nós o que ele é. Então, irmãos, nada pode acusar, condenar aquela pessoa que foi justificada em Cristo. Quem tem o direito de fazer acusações ou condenações contra alguém que está em Cristo e em Cristo foi justificado? Quem? Apenas o próprio Deus, o juiz de toda a terra e também juiz do universo. Deus pode. Mas será que o Todo-Poderoso juiz da terra e dos céus o fará? Paulo, você pode observar no texto, nem responde a pergunta, de tão evidente que é a resposta. Deus não condena quem já foi justificado em Cristo. Por isso que Paulo disse: nenhuma condenação há, e não há mesmo. Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em João capítulo 5, versículo 22, ali nós vamos descobrir quem que pode julgar, quem que está com a condição de julgar, fazer juízo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Aí diz que o Pai não julga, mas deu ao Filho todo o juízo, todo o julgamento. Só Jesus Cristo tem essa condição de juízo, de julgar, de condenar. Mas Jesus não vai condenar aqueles que por eles ele morreu, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus, e de lá intercede por nós. Jesus Cristo nos levou com ele em todas essas experiências. Sempre que você ler um texto falando da morte de Jesus, lembre-se que é uma morte compartilhada com você. Você tem que confessar sua morte ali também. Toda vez que você ler um texto falando da ressurreição de Jesus, você precisa se encaixar nesta ressurreição com Cristo, porque com Cristo nós fomos ressuscitados. E quando fala que Jesus está assentado, eu estou assentado nele. Por quê? Porque com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos
e com Cristo fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, são experiências compartilhadas. Então, nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Quando eu leio que Jesus Cristo é o juiz, Ele é aquele que tem a condição de julgar, eu digo aleluia, eu me alegro, porque aquele que tem a condição de me julgar é o meu Salvador. É aquele que vive em mim. Agora, quem não está salvo é que precisa se preocupar e se cuidar. Nenhuma condenação. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aqui está uma outra pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Haverá alguém ou alguma coisa em qualquer lugar deste mundo capaz de nos separar de Cristo, quer por condenação ou por qualquer outra coisa? Não tem. Satanás tem tentado nos separar de Cristo. Você sabia disso? Satanás, ele tem feito um trabalho incansavelmente para tentar nos tirar de Cristo. É por isso que você vai ver poucas mensagens falando da nossa união com Cristo, do estar em Cristo, morto com Ele, ressurreto com Ele, Ele em nós, nessa união com Ele. Tem pouca gente pregando. Poucos pregadores pregam. E cada vez está ficando mais escasso. E mais uma coisa, quando você prega, que é o novo nascimento, nossa morte com Cristo, a cruz, nossa ressurreição com Cristo, a libertação do pecado, o diabo se levanta, o inferno se levanta. Quando eu digo inferno aqui, eu estou falando simbolicamente, porque eu estou falando dos demônios. Eles se levantam contra a mensagem. Então, irmãos, Satanás tem tentado nos separar de Cristo. Satanás é chamado o acusador dos irmãos, pelo apóstolo João. Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Porque já o acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador de nossos irmãos? Quem é o acusador dos crentes em Jesus? Crentes verdadeiros? O diabo. Então, você vai sair daqui hoje sabendo que você tem um acusador. Tem alguém acusando diante de Deus e acusando para você mesmo. A acusação que o diabo faz de mim diante de Deus, dos irmãos diante de Deus, não significa nada. Nada. Ele está acusando a gente para Deus. Agora, quando ele acusa para mim, é um pouco diferente. Porque quando ele me acusa e eu não conheço
essa libertação preciosa que nós temos, eu não conheço bem essa ausência de condenação, a gente pode ficar um pouco confuso, aborrecido até. E o diabo acha que com isso ele tem a chance de nos tirar de Cristo, nos separar de Cristo. Mas ele não consegue, ele não pode. A obra do diabo, Jesus destruiu. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas a obra do Filho de Deus na cruz por nós, o diabo não pode destruir. Aquilo que Jesus fez, ele não pode desmanchar. Aquilo que o homem faz, ele pode desmanchar. Mas aquilo que Jesus fez, ele não pode. Por isso que nós estamos firmados, não no que fazemos, mas naquilo que Jesus fez. O capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. Não há condenação em Cristo, nem separação de Cristo. Segurança total.